Querido Dios, damos gracias por nuevamente continuar con nuestros estudios y imploramos tu ayuda, tu presencia, tu Espíritu Santo para que hables a nuestros corazones y nos ayudes a entender. eh, Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Bom dia, feliz sábado mais uma vez. Buenos días, feliz sábado nuevamente. Bem-vindos àqueles que não estavam aqui ontem presencialmente. Bienvenidos a los que no estaban presencialmente ayer. Estou feliz de ver todos vocês e conhecer aqueles que eu não tinha conhecido ontem. Muy feliz de conocerlos a todos y a los que no conocí ayer. Eu quero incentivar mais uma vez a todos que queiram participar para que possam fazê-lo aqui e no Zoom também. Quiero incentivarlos a todos los que están aquí en el Zoom para que participen. No Zoom, vocês podem simplesmente escrever no chat, que eu vou estar olhando o chat. Y los que están en el Zoom pueden escribir que yo voy a estar mirando el chat. Quem pode me dar um resumo daquilo que nós falamos ontem? ¿Quién puede darme un resumen de lo que hablamos ayer? A ideia final que ficou mais ressaltada nas vossas mentes. ¿Cuál es la idea que quedó más resaltada en sus mentes? Mi tradutora Raquel. Mi traductora Raquel. Eu creio que os que mais falem. Viajábamos en un barco donde empezó a hacer agua y la gente, por más buena voluntad que ponía para sacar esa agua, se estaba hundiendo el barco y había pequeños barcos que nos permitieron llegar a una meta. Então, pessoas que estavam num barco, numa viagem, o barco quebrou, estavam tentando tirar a água do barco e tiveram que passar por um outro barco para acabar a viagem. Alguém mais quer acrescentar? ¿Alguien más tiene algo para acrescentar? Lara, Carol, que estavam aqui ontem. Tiene una ilustración de la historia de Miguelito también. Porque ella cuando está viendo la segunda día esperando, está chasco. Era uma história do tempo milerita, quando esperavam a vinda de Jesus e depois acontece o desapontamento. No barco eles estavam olhando para o lugar errado, digamos assim. E incluso dentro de aquel barco estaban mirando para el lugar equivocado, para la mente equivocada. Mais alguém? ¿Alguien más? Então, ontem o que eu queria fazer era mostrar um pouco com o começo da história milerita. Entonces, lo que yo quería hacer ayer era, usando la historia milerita, mostrar. Eu usei essa história para ilustrar porque foi uma carta escrita por Joseph Himes. Para ilustrar, con relación a una carta que fue escrita por Joseph Himes, que é um dos pioneiros. Que era uno de los pioneros. E que quando aconteceu o desapontamento com os mileritas, y que cuando aconteció el chasco de los mileritas, ele usou uma ilustração muito mais complexa do que essa. Él usó una ilustración que era mucho más compleja que esta. Para descrever o que eles estavam passando naquele momento depois do desapontamento. En el cual él describía qué era lo que les estaba pasando después del chasco. Só que eu quis usar essa ilustração porque eu acho que ela encaixa perfeitamente na transição que nós estamos fazendo. Solo que yo quise usar esta otra ilustración porque encaja más perfectamente con lo que ellos pasaron. Con lo que nosotros estamos pasando. Então, isso aqui se aplica ao que nós estamos vivendo agora, antes de nós chegarmos ao marco da lei dominical. Entonces, esto de aquí se aplica es a lo que nosotros estamos pasando antes de llegar al hito de la ley dominical. Precisamente para explicar que os mileritas também tinham uma perspectiva errada do que era o teste que eles iriam passar.
valiéndonos del hecho de que los mileritas tenían una perspectiva también equivocada de lo que ellos esperaban acontecer. Da mesma forma que nós, durante muito tempo, tínhamos essa mesma mentalidade milerita e não entendíamos o nosso teste. Así como nosotros también teníamos esa mentalidad milerita y no comprendíamos lo que sería de nosotros. Então, o que eu pretendo fazer com esses estudos é que a gente entenda qual é o nosso teste, Entonces, lo que quiero que entendamos con estos estudios es cuál es nuestra prueba, mas que a gente entenda que a mentalidade que nós temos hoje é uma mentalidade adquirida no passado. pero que también entendamos que es una mentalidad que hemos adquirido del pasado Então, é uma repetição de história. y es una repetición de historias. Então, hoje, o que nós vamos falar mais é sobre cultura. Entonces, de lo que hablaremos más hoy será sobre cultura. E no final, na aula da parte da tarde, nós vamos voltar para a história milerita, Y al final, en la clase de la tarde, volveremos a hablar de la historia milerita, para que a gente consiga fazer o link disso. para que podamos hacer la conexión. Então, ontem, eu terminei falando que a cultura é o que mais tem influência atualmente sobre o Estado. Nosotros ayer les estuve diciendo de que es la cultura la que tiene más influencia sobre el Estado hoy en día. E que grande parte dessa cultura está envolvida no sexismo. Y que gran parte de esa cultura está envuelta en sexismo. E é por isso que o nosso teste agora passa a ser a cultura, essa união de cultura e Estado. Entonces nuestra prueba termina siendo la unión de la cultura y el Estado. E é importante que a gente entenda como é que essa cultura exerce essa pressão no Estado. Y es importante entender cómo la cultura ejerce esa presión sobre el Estado. Então, eu quero começar com uma pergunta básica de o que é cultura. Y quiero comenzar con una pregunta básica. ¿Qué es cultura? O que vocês entendem por cultura? ¿Entienden qué es la cultura? Ao mesmo tempo que parece uma pergunta básica e que parece algo que nós já sabemos, Y aunque parezca una pregunta básica o algo que creemos que ya sabemos, eu acho que a gente tem um conceito errado de como essa cultura ela nos afeta. creo que tenemos un concepto errado de cómo es que esa cultura nos afecta. Pode falar, Lara. Só a definição que eu mais me vem à mente é um conjunto de crenças, valores, práticas, moral Un conjunto de creencias, de valores y de prácticas morales de uma comunidade, de uma sociedade, de um grupo de pessoas. de una né? comunidad o de un grupo de personas. Uhum. Então, o César está dizendo que são costumes sociais que dominam durante um período de tempo determinado César habla de costumbres sociales que duran o imperan en un tiempo determinado. cultuar alguma coisa, o Nilson está dizendo, prestar culto. Ok, sí, dar culto a algo específico. São tradições, a Rose está dizendo. Tradiciones, dicen. Rosy. E o Emma também está dizendo que é um conjunto de tradições e costumes de um povo. Y Emma habla sobre las tradiciones y costumbres de un pueblo. Que mais? Quando a gente fala de cultura, o que mais vocês conseguem pensar? ¿En qué más les viene a la mente cuando piensan sobre cultura? Política, pode ser também. Educación. Educação. Mais alguma coisa que a gente possa acrescentar? ¿Algo más? Les menciona que viene de la palabra cultus, que es lo que es sagrado. A Tess fala que vem da palavra cultus, que significa aquilo que é sagrado. Isso, muito bem. O André está dizendo que são valores. Valores. Então, existe uma diferença quando a gente fala de cultura, Entonces, ¿existe alguna diferencia cuando hablamos de cultura? porque é diferente dizer quando você fala de uma guerra cultural ou um conflito cultural. En el sentido,
É diferente quando você usa esse termo guerra cultural e conflito cultural. Es diferente cuando usamos el término de guerra cultural y conflicto cultural. Porque eles têm significados diferentes dependendo do tempo e do lugar onde isso vai ser usado. Porque dependiendo del tiempo y el lugar donde el término es usado, tiene significados diferentes. Porque isso significa um conflito que vai acontecer numa determinada área ou numa determinada época. Porque este conflicto se refiere a que acontecerá en algún lugar determinado, en una área determinada, tiempo determinado también, y un tiempo determinado. Então, originalmente, quando a gente fala sobre isso, Y originalmente, cuando nos referimos sobre esto, a gente se refere a um conflito que tem a ver com as pessoas mais tradicionalistas e as pessoas mais liberais. es un conflicto que acontece entre los que son más tradicionalistas y los que son más liberales. E é isso que a gente poderia chamar um conflito entre conservadores e liberais. A este conflicto también lo podemos llamar de entre conservadores y liberales. Alguns países eles falam democracia progressiva, quando eles se referem a uma democracia social ou progressista. En algunos lugares se le llama una democracia social o progresista. E outras pessoas falam disso como os sociais liberais. Y otros lo llaman los sociales liberales. Isso dependendo se você está no mundo ocidental. Esto si estás en el mundo occidental. Então, depende de onde você está situado, essa descrição ou esse termo vai ser usado de forma diferente. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres situado, el término se usará de forma diferente. Quando a gente fala de guerras culturais, Y cuando hablamos de guerras culturales, isso tem muita influência tanto na história como na ciência. es algo que tiene mucha influencia tanto en la historia como en la ciencia. E tanto a história como a ciência é algo que nos influencia muito numa Y sociedade. la historia y la ciencia son cosas que nos influencian mucho como sociedad. Só que esse termo, ele significa coisas muito diferentes, por exemplo, quando você está no Brasil, quando você está no Canadá, na Austrália, quando você está no Uruguai. Solo que ese término cambia mucho si estás en Brasil, Canadá, Australia, Uruguay. Então, por que eu digo que cultura pode parecer inicialmente algo muito fácil de definir? Entonces, ¿por qué es que yo digo que cultura puede parecer al principio algo fácil de definir? Porque quando a gente pensa em cultura, a gente pensa que isso está apenas relacionado com o país em si, Porque a veces lo relacionamos simplemente con el país ou com os costumes que esse país tem. o con las costumbres de un dicho país. Por exemplo, se eu pensar no Brasil, Por ejemplo, cuando pienso en Brasil, talvez eu pense que relacionado à cultura brasileira seria comer arroz e feijão. É o tradicional do Brasil. si pienso en Brasil, voy a creer que la cultura brasilera es el comer Porotos. arroz con porotos. Então, eu limito a cultura a apenas costumes de um país. Entonces limito la cultura a simplemente las costumbres de un país. Só que quando a gente fala de cultura, isso tem mais a ver com as nossas ideologias, tem mais a ver com os nossos valores. Solo que cuando hablamos de cultura tiene más que ver es con las ideologías y valores. E como é que nós adquirimos esses valores ou essas ideologias? ¿Y cómo es que adquirimos los valores e ideologías? Otro de nuestros antecesores. Vem dos nossos Ancestrais. ancestrais. Vem dos nossos ancestrais. Claro. Educação. La Educação. educación. Que mais? Como é que a gente adquire esses valores? Como é que isso passa a ser parte da nossa prática? ¿Por qué se tornan esos valores nuestras prácticas? ¿De dónde vienen? También medios de comunicación. Meios de comunicação. Y como el mundo está globalizado, cada vez se comparten muchas cositas de la cultura. Se van compartiendo, unificando. Y como el mundo está más globalizado, también se compartilhan esos aspectos de la cultura. Por estarmos inseridos na cultura. Então, a gente aprende desde que nasce como normal, como praticável, como esperado. Então, dificilmente uma pessoa ela vai... Porque estamos introducidos en esa cultura, estamos inseridos. E aprendemos como normal e como praticável. Y lo aprendemos como siendo algo que es lo normal y O esperado. es lo esperado.
Então, dificilmente uma pessoa vai de maneira autônoma começar a fazer coisas completamente diferentes se ela nunca vê ninguém fazendo, se ela nunca for ensinada. Entonces, difícilmente alguien hará algo que no se le fue enseñado de alguien más, ¿no? Não teve alguma vivência, né? O que no haya tenido una vivencia. E ao que a Lara está dizendo, eu posso acrescentar o comentário do Andrés, que é observando as demais pessoas, por exemplo. Y juntándolo con el comentario de Lara, Andrés habla de por la observación a lo que hacen los demás. Isso. Então, nós estamos inseridos numa sociedade e a nossa prática, conforme aquilo que nós vamos, onde nós estamos inseridos, Entonces, por lo tanto, nos encontramos introducidos en una sociedad y a nossa prática, o que nós vamos praticar ou fazer, nuestras prácticas elas se manifestam ao tanto que nós estamos expostos. se manifiestan a lo tanto que estamos expuestos. E a nossa ideologia, ela vem conforme aquilo também a que você está exposto. Y nuestra ideología también va a venir de aquello a que estamos expuestos. Ou seja, se você é mais conservador ou mais tradicionalista, a sua prática, ela vai ser mais tradicionalista. Entonces, si lo que eres expuesto es a ser más tradicionalista, tus prácticas serán también más tradicionalistas y conservadoras. Ou se você tende a ser uma pessoa mais progressista, as suas práticas vão ser mais progressistas. Entonces, si tiendes a ser una persona más, ¿dijiste conservadora? No, progresista. Más progresista, entonces tus prácticas van a ser también más progresistas. Então, a gente precisa entender que esse termo, cultura, é uma soma de padrões que são aprendidos. Entonces, tenemos que entender que este término cultura es una suma de patrones que se han aprendido. E é importante a gente saber que são padrões desenvolvidos pelo próprio ser humano. Y tenemos que entender que son patrones que están envueltos en el propio ser humano. Que não é algo que Deus determinou que ia ser assim. Que no es que sea algo que Dios determinó que fuese así. O ser humano inserido dentro dessa sociedade escolheu o seu próprio comportamento conforme aquilo que está sendo exposto. Porque el ser humano, estando introducido en esa sociedad, escogió y es a lo que fue expuesto. Então, isso não tem a ver com um fator biológico. Entonces, no tiene nada que ver con factores biológicos. Por um lado, pensar que isso não tem a ver com o fator biológico, isso pode ser algo muito positivo. Entonces, de un lado, el hecho de que no es un factor biológico puede ser muy positivo. Por quê? Porque nós podemos dizer que nós podemos mudar. Porque eso significa, podemos decir que podemos cambiar. Mas, por outro lado, também pode ser muito negativo. Por otro lado, puede ser muy negativo. Para aqueles que não estão dispostos a fazer essa mudança. Para aquellos que no están dispuestos a hacer ese cambio. Então, é muito importante que a gente entenda que o nosso comportamento social dentro de uma sociedade não é um fator biológico. Entonces, es muy importante que comprendamos que nuestro comportamiento no es un factor biológico. Tudo que você faz, toda a sua prática na sociedade, seja bom ou seja mal, é uma escolha. Todo lo que haces en una sociedad, sea bueno o sea malo, es una elección. E se não é algo biológico e você necessita de uma mudança, Y si no es algo biológico y necesitas de un cambio, isso é positivo porque significa que você pode mudar a sua mentalidade. es algo positivo porque significa que puedes cambiar esa mentalidad. Então, é muito importante a gente entender a cultura, saber como essa cultura funciona. Entonces, es muy importante entender la cultura, saber cómo funciona esa cultura, precisamente para que isso possa dar um suporte maior a novas práticas. precisamente para que eso pueda dar soporte a nuevas prácticas E para que a gente tenha uma interpretação correta de certos valores. y para que tengamos interpretación correcta de ciertos valores. E também algo muito importante para que isso possa criar uma autenticidade de uma consciência sociopolítica. Y que esto pueda crear también una conciencia Consciência sociopolítica. sociopolítica. Então, essa é a direção que precisa ser seguida para que a gente consiga mudar uma sociedade. Entonces, esta es la dirección que necesita ser seguida para cambiar una sociedad.
Você precisa criar uma consciência sociopolítica. Se necesita crear una conciencia sociopolítica. Além disso, o que nós necessitamos mais para mudar uma sociedade, para alterar uma cultura? Y aparte de todo eso, ¿qué más se necesita para poder alterar o cambiar una sociedad? O que vocês acham? ¿Qué piensan? Factor externo que influya en ese grupo. Algún factor externo que Vai influenciar esse grupo. influencie en ese grupo. E como é que você adquire esse fator externo? Adquiere. Uhum. ¿Y cómo adquiere ese factor externo? Y puede ser copiando otra cultura o inventando algo nuevo. Hay redes, hay tanta cosa nueva, tecnología que puede influenciar. O creando otra cultura, Ou copiando uma o cultura? copiando uma outra cultura, usando as redes, Las redes sociales. usando as redes sociais. Só que, por exemplo, quando nós voltamos atrás e nós pensamos no Israel antigo, Por ejemplo, si volvemos hacia atrás y pensamos en Israel antiguo, o que Israel antigo fazia era copiar precisamente as culturas de Babilônia, lo que, ou do Israel, Egito. Sí, sí. lo que Israel hacía era copiar las culturas de Babilonia o Egipto. Então, quando você me diz que para trazer uma mudança para a sociedade pode ser copiando algo de uma outra cultura, isso pode não ser positivo. Entonces, cuando me hablan de copiar otra cultura, es algo que puede que no sea positivo. É algo que é muito Positivo ou perigoso. Es algo muy peligroso. Peligroso. Él decía que sí, que puede ser negativo o positivo, pero es una forma de mudar. Yo creo que otra forma de mudar es cuestionar todo lo que has venido haciendo. Sim, Que fala de questionar tudo que você vem fazendo. tudo que vem fazendo. Raquel? No, los medios de información hacen también, si conseguimos el correcto, el poder La fuente de información. cambiar. ¿Tú dijiste fuente de información? Sí, fuentes de La fuente de as fontes de informação, se consegues pegar a certa, puedes criar mudança. Dios tenía una forma, él tenía profetas. Cuando se desviaba mucho el pueblo, el profeta le marcaba cosas, porque ellos querían... Deus também tinha formas, ele levantava profetas quando o povo precisava. E Cuando el pueblo descarrilaba, Quando o povo descarrilava. Através de leis também. usando leis. Leis em relação ao racismo, que talvez sejam mais bem estabelecidas. Entonces, las leyes con relación al racismo, que son las que están más establecidas ahora, Enfim, seja a abolição, as leis em relação à segregação, con respecto a abolición o contra la segregación, elas não vieram de uma sociedade completamente consciente sobre o racismo. no son leyes que vinieron de una sociedad que era tan consciente del racismo, Mas elas começaram a forçar, nesse caso, a igualdade. E a partir disso, a sociedade foi mudando e coisas que eram aceitáveis antes passaram a ser maiormente, assim, foram sendo difundidas como inaceitáveis. A entonces partir de estas leyes comenzaron a forzar el cambio y ser aceptadas por la E- sociedad. E as coisas que eram aceitas antes Yeah. passaram a ser não aceitas de uma maneira mais... Rápido. Começou a difundir isso. Entonces las cosas que antes eran aceptadas comenzaron a no serlo. Es lo más Se rápido. comenzó a difundir de esa forma. Lo más rápido. Eso es lo más rápido. Y que dice usando las leyes es como la forma más rápida. Cecília? Y también, bueno, como dijo Quique, cuestionándonos, viendo, por ejemplo, si las costumbres nuestras, las costumbres del lugar, están ahí. de acuerdo. Nos questionando e vendo se as nossas condutas da nossa sociedade Están de acuerdo a la igualdad y los derechos humanos. concordam com a igualdade, com os Si está direitos dispuesto humanos. a cambiar, si eso. E está disposto a mudar se isso é uma coisa errada. Então, pegando no ponto que a fazer, Então, usando o ponto de Cecília, o que nós mais precisamos é uma mudança de mentalidade. o que mais necessitamos é cambio de mentalidade. E para que a gente consiga adquirir essa mudança de mentalidade, E para conseguir adquirir este cambio de mentalidade, nós precisamos de uma base para configurar essas
práticas e esses hábitos que nós temos. Necesitamos de una base para poder cambiar esas prácticas y estos hábitos que tenemos. Só que tem que ser práticas e hábitos coletivos, Solo que tienen que ser prácticas y hábitos colectivos. para que isso possa precisamente promover a justiça e um bem comum numa sociedade. Para que esto pueda promover la justicia y el bien común en una sociedad. E é isso que nós deveremos priorizar sempre, um bem comum de uma sociedade. Y es eso lo que tenemos que priorizar siempre, el bien común de una sociedad. Da mesma forma como nós poderíamos pensar nos Estados Unidos, De la misma forma en que podríamos pensar en los Estados Unidos, eles se consideram uma nação cristã se considera una nación cristiana que vem do protestantismo, que viene del protestantismo, só que eles sempre têm uma visão mais tradicional, uma visão mais conservadora. y solo que tienen una visión más tradicional y más conservadora. E é uma visão que é muito individualista. Y es una visión que es muy individualista. Não é uma visão que traz um bem comum para uma sociedade. No es una visión que trae el bien común para esa sociedad. Então, é uma nação que, na hora de ser julgada, vai querer ser julgada dessa forma também. Entonces es una nación que a la hora de juzgar va a querer ser juzgada de esa forma también. Da mesma forma que os mileritas queriam falar apenas sobre o sábado, que era uma visão muito moral, De la misma forma que los mineritas solamente querían hablar sobre el sábado, que es una visión muy moral, por ter já essa história do protestantismo, porque ellos vienen de toda esta historia del protestantismo. assim o protestantismo atual dentro dos Estados Unidos tem as mesmas práticas. Así también el protestantismo actual dentro de los Estados Unidos tiene estas prácticas. É uma visão conservadora e focada na moralidade. Es una visión conservadora y enfocada a la moralidad. E quando nós falamos da cultura, ela sendo um comportamento social, ela sendo ideologias adquiridas, Entonces, cuando vemos que la cultura es acerca de comportamiento social y de costumbres adquiridas, nós temos que entender que nós temos que ter uma mudança de mentalidade adquirida do passado. tenemos que entender que el cambio de mentalidad es de algo que adquirimos en el pasado. E para que a gente consiga alcançar essa mudança, nós temos que mudar as nossas práticas dentro da sociedade. Y para conseguir este cambio tenemos que mudar esas prácticas dentro de la sociedad. Então, quando a gente fala dessa palavra cultura, Entonces, cuando hablamos de la palabra cultura, essa palavra vem do latim, es una palabra que viene del latín, que é o colere. Não sei como seria no espanhol, mas eu creio que é igual. que sería colere, Que tem como significado cultivar. que significa cultivar. Então, quando a gente parte desse princípio que é algo que se cultiva, Y cuando partimos del principio que es algo que se cultiva, nós começamos a entender que isso é uma herança já acumulada, comenzamos a entender que es una herencia ya cultivada. que é algo que a gente já vem trazendo, não só do tempo milerita, mas que os mileritas também que foi acumulado de outras gerações. Que no es algo que simplemente viene de los mineritas, sino que ellos también tenían algo de otras generaciones. Então, basicamente, a cultura que nós temos hoje entre nós, Entonces, básicamente, la cultura que tenemos entre nosotros, não estou falando agora de uma sociedade em geral, no estoy hablando de una sociedad en general, estou falando de uma cultura que é para nós cômoda como adventistas. estoy hablando de una cultura que cómoda, Uhum. que es cómoda como adventistas. Então, hoje nós estamos inseridos dentro de uma cultura onde nós estamos acomodados como adventistas. Nosotros nos encontramos en una cultura donde nos sentimos acomodados como adventistas. E tal como eu mencionei ontem, nós não estamos preparados para sair da nossa zona de conforto. Y así como mencioné ayer, no queremos salir de nuestra zona de confort. Precisamente porque quando você começa a falar de questões sociais, o que afetam a sociedade, Precisamente porque cuando empezamos a hablar de las cuestiones sociales y de lo que afecta a la sociedad, você sendo inserido dentro dessa sociedade, como te encuentras dentro de esa sociedad, significa que você mesmo tem que fazer essas mudanças. es que tú también tienes que hacer esos cambios. Então, é muito mais cômodo para nós não sair da nossa zona de conforto e permanecer como adventistas. Entonces es más cómodo para nosotros de la zona de confort y quedarnos como adventistas.
Então, é algo que nós já acumulamos há muitos anos. Es algo que ya hemos acumulado desde hace muchos años. São práticas que nós já vimos trazendo mesmo antes, para nós, da época milerita, sendo o alfa moderno, Son prácticas que venimos trayendo nosotros mismos incluso desde la época milerita, por serem o alfa moderno, porque es el alfa del moderno. mas que eles já adquiriram antes também. Y ellos mismos que adquirieron de antes también. Então, o que o povo de Deus tem feito é se acomodar de geração em geração. Entonces el pueblo de Dios se viene acomodando de generación en generación. E com isso, a gente deixa cada vez mais de fazer o trabalho que nós somos requeridos a fazer. Y de esa forma dejamos de hacer el trabajo que se requiere que hagamos. E também não entendemos qual é esse trabalho. Y después tampoco entendemos cuál es el trabajo. Porque nossa mente acha que esse trabalho deve ser pensar numa lei dominical, pregar sobre o sábado, Porque después nuestra mente piensa que es sobre la predicación, la preparación del decreto dominical y la predicación del sábado. só que a mudança que Deus quer de nós é uma mudança de mentalidade. Solo que el cambio que Dios quiere de nosotros es un cambio de mentalidad. É uma mudança de ideologias e de práticas dentro daquilo que nós chamamos de cultura. Es un cambio de ideologías y de prácticas dentro de lo que llamamos cultura, Dentro da nossa sociedade onde nós estamos inseridos. dentro de la sociedad en la cual estamos incluidos. Então, quando a gente fala desse termo, por exemplo, de guerra cultural, Entonces, cuando hablamos del término guerra cultural, a gente está sugerindo um conflito entre dois valores, estamos sugiriendo el conflicto entre los valores, que são os valores mais conservadores e aqueles que são mais progressistas. aquellos valores más conservadores y los que son más progresistas. E nos Estados Unidos, quando eles definiram o que era para eles uma guerra cultural, En Estados Unidos, cuando definieron qué era para ellos una guerra cultural, isso já em 1920, en los años 1920, eles falavam de um conflito entre as zonas rurais e as zonas mais urbanas dos Estados Unidos. se hablaba de una guerra de valores entre los centros urbanos y los lugares más rurales. Então, eles falavam desse conflito evidente, que a gente consegue ver quando a gente fala, por exemplo, da guerra civil. Es un conflicto que ellos hablaban como siendo muy evidente, que también se parece al conflicto de la guerra civil. al conflicto de la guerra. Só que quando a gente olha para essa percepção dessa guerra cultural nos Estados Unidos, quando a gente fala dessa guerra cultural nos Estados Cuando Unidos, hablamos de la guerra cultural en los Estados Unidos, a definição que a gente usa para guerra cultural, la definición que usamos para guerra cultural ela é vista de diferentes formas. es vista de diferentes maneras. Então, tem crescido nos Estados Unidos, eles não enxergam isso atualmente só como um conflito rural e urbano. Actualmente en los Estados Unidos no se lo ve como algo simplemente rural y urbano. Isso tem sido ampliado mais para outros temas também. Se amplió más para otros temas también. Então, a gente poderia mencionar o aborto, Podríamos decir que está el aborto, a legislação sobre as armas, la legislación sobre las armas, essa visão também de igreja e Estado, la visión que hay sobre iglesia y Estado, como eles veem a privacidade, cómo ven la privacidad, isso por causa desse conflito que eles têm em relação ao liberalismo, por causa de este conflicto que tienen con el liberalismo, o lazer em relação ao uso de drogas el placer con respecto al uso de las drogas e, por exemplo, a homossexualidade. y, por ejemplo, también la homosexualidad. Então, os Estados Unidos, eles entendem que hoje eles são divididos em duas polaridades. Entonces se entienden hoy en los Estados Unidos como divididos en dos polaridades. Então, eles têm todas essas questões que são divisórias dentro do país, Entonces ellos tienen todas estas cuestiones que crean división dentro de los Estados Unidos, dentro del país. e a sociedade em si, ela tem se dividido ao longo dos anos por causa dessas questões. Y esa sociedad se ha venido dividiendo por causa de esas cuestiones. E aí é que começa esse conflito e cria esses grupos rivais.
Y es ahí donde el conflicto acaba creando grupos rivales. Então, essa cultura, esses dois grupos rivais existentes, Esta cultura y estos dos grupos rivales que existen são grupos que não são só determinados por causa de religião. son grupos no solamente determinados por problemas, por asuntos de religión, É algo muito mais amplo do que isso. es mucho más amplio. Hoje a gente consegue determinar isso, por exemplo, como uma etnia, Hoy lo podemos determinar, por ejemplo, en aspectos de etnia, classe social, clase social, afiliação partidária, a política, afiliación de partidos. e isso tudo cria uma visão, uma ideologia muito diferente em relação ao mundo em si. Y esto crea, me perdí ahí. Uma ideologia diferente do mundo em si, a visão que nós temos, Y eso crea una visión diferente del mundo a visão ideológica diferente. una visión ideológica diferente. Perdão. Então, os americanos, eles conseguem definir que existe sim uma guerra religiosa entre si, Entonces los estadounidenses sí pueden ver que existe una guerra religiosa entre ellos, só que para eles essas visões ideológicas solo que para ellos estas visiones ideológicas ou essas culturas adquiridas o estas culturas adquiridas são o que tem afetado muito mais o país em si. son lo que realmente ha afectado más al país en sí. E eles sempre dizem o seguinte: Y ellos siempre dicen lo siguiente: há uma guerra cultural hay una guerra cultural que é fundamental para o tipo de nação que seremos, que es fundamental para el tipo de nación que seremos, assim como foi a Guerra Fria em si. así como la Guerra Fría lo fue en sí. Então, o que eles fazem é ver todas essas questões culturais, o aborto, a homossexualidade, a etnia, Entonces lo que ellos hacen es ver todos estos aspectos de la homosexualidad, el aborto, etnias, eles resumem tudo isso como um problema moral de uma sociedade. lo resumen todo como siendo el problema moral de una sociedad. E por isso que quando a gente fala de Hillary Clinton assumindo uma presidência, Y por eso cuando hablamos de Hillary Clinton asumiendo la presidencia, eles sabiam que na América iria ser, o aborto, por exemplo, teria sido liberado, ellos sabían que, por ejemplo, en Estados Unidos el aborto hubiese quedado liberado, os direitos homossexuais teriam sido aceites, los derechos homosexuales habían sido aceptados, as mulheres também, o feminismo teria sido muito melhor aceito, el feminismo hubiese sido mucho más aceptado, e essa era a mudança cultural que eles precisavam. y eso eran los cambios culturales que ellos precisaban, Só que eles não quiseram essa mudança cultural. pero ellos no quisieron ese cambio cultural. Eles preferem ficar cada vez mais acomodados numa cultura que eles já vêm tendo desde o tempo do protestantismo. Ellos prefieren quedarse en una cultura, acomodados en esa cultura que vienen trayendo desde la época del protestantismo. E eles resumem tudo isso como um problema de moralidade pública. Y ellos resumen eso como siendo un problema de moralidad pública. E eles dizem o seguinte: Y dicen lo siguiente: esse não é o tipo de mudança que a América quer. ese no es el tipo de cambio que Estados Unidos quiere. E eles também acham que não é o tipo de mudança que a América precisa. Y también no creen que es el tipo de cambio que Estados Unidos necesita. E eles dizem que não é um tipo de mudança que deve ser tolerado para um país que diz ser cristão. Y dicen que es un tipo de cambio que no debería ser tolerado para un país que se hace llamar cristiano. Então, quando nós vamos para os anos 2000, Ahora, cuando vamos a los años 2000, nós começamos a ver essa visão mais ampla em relação ao mundo, podemos empezar a ver esta visión más amplia con relación al mundo, con la visión del mundo, que nós chamamos do neoconservadorismo. que le llamamos neoconservadurismo. Quem são os neoconservadores? ¿Quiénes son estos neoconservadores? Nem sequer são cristãs, os ateus, mas que se identificam com Muchas personas que ni siquiera son cristianas, pero que se identifican as pautas do conservadorismo. con pautas del conservadurismo. Exatamente. Então, o neoconservadorismo são pessoas que podem nem ser cristãs, mas que se identificam com o conservadorismo. Entonces, son personas que ni son cristianas,
pero sí se identifican con el conservadurismo. E com isso, eles começam a entrar nessa rivalidade com os seus, o que eles chamam de oponentes, Y después comienzan y entran en esta rivalidad con lo que ellos llaman sus oponentes. que são os oponentes que votam a favor do que eles veem como imoral, Oponentes en el sentido de que votan por lo que ellos entienden como inmoral. Então, eles acham que, ao invés de a gente incluir essas coisas dentro de uma sociedade, Entonces ellos piensan que en vez de incluir esas cosas dentro de una sociedad, eles acham que se isso for incluído dentro da sociedade, piensan que si esas cosas son introducidas en la sociedad, que a gente vai trazer o declínio de uma estrutura familiar, lo que vamos a terminar trayendo es el declive de una estructura familiar, um declínio espiritual também. un declive también espiritual. E quando nós falamos de neoconservadores, Y al hablar de neoconservadores, mesmo que a gente esteja falando de pessoas que não são necessariamente religiosas, aunque no estemos hablando de gente que es necesariamente religiosa, em todo o tempo nos Estados Unidos, nós vemos que eles exigem uma resposta espiritual para as coisas. todo el tiempo vemos que en los Estados Unidos ellos necesitan de respuestas espirituales para las cosas. Então, vocês conseguem ver que é uma nação que os neoconservadores... É uma nação que se intitula conservadora, Es una nación que se da el título de conservadora porque acha que tem valores tradicionais, porque cree que tiene valores tradicionales, só que parte desse neoconservadorismo, solo que parte de ese neoconservadurismo existem pessoas que são ateias, que nem sequer são vinculadas a nenhum tipo de religião. están también personas que se llaman a sí mismas ateas, que no están vinculadas a ninguna religión, Mas que aceitam esse pensamento tradicional de ter uma resposta espiritual para as coisas. pero aceptan esta idea tradicional de tener una respuesta espiritual a las cosas. Pode falar, Orlando. Lo que lo vincula es la cultura. O que os vincula É a cultura. é a cultura. Então, esse é precisamente o ponto, de que quando você tem algo em comum, Ese es precisamente el punto, que cuando hay algo en común, não importa qual seja a sua crença, ya no va a importar cuál sea tu creencia, porque as suas ideologias se juntam nesse ponto que vocês têm em comum. porque sus ideologías temos em se comum. juntan en los puntos que tienen en común. E como é que isso... Pode falar, Lara. Acho que tem muito a ver com a questão do que é inegociável, porque mesmo que seja ateu, o que é inegociável para eles é o mesmo que é para conservadores Tiene cristãos. mucho que ver con aquello que es innegociable, que puede ser, pueden tener puntos en común en aquello que es innegociable. Que a cultura tem a ver com isso, né? Porque é aquilo que eu não abro mão porque eu cultuo. La cultura tiene que ver con esas cosas que no quiero dejar ir porque tengo un culto a eso. Então, os ateus, às vezes, eles não se importam que os juízes sejam todos cristãos, que estejam usando justificativas. Entonces, los ateos no se importan, no les importa que esos jueces sean todos cristianos, Sim, se estejam usando justificativas, assim, como a Gabi diz, filosofias espirituais, de alguma forma, y no, para defender aquilo que eles acreditam que seja inegociável. y no les importa que usen justificaciones que son o espirituales Religiosas, enfim. o religiosas, porque acaban defendiendo aquello que es Porque innegociable. o ponto maior é a cultura, o inegociável, que é o mesmo, não o meio que eles vão atingir isso. Porque el punto importante es aquello que es innegociable, que es la cultura, y no el medio que se usa para llegar ahí. Ellos tienen dicho, el sueño americano. Parte de la cultura es eso. El sueño americano debe abarcar un montón de cosas que están dentro de la cultura. Parte da cultura deles é aquele sonho americano que deve ser muitas coisas. Que engloba a visão que eles têm em relação a esse sonho americano. Então, é precisamente isso. Você não precisa ser religioso para você ter um ponto em comum com alguém. Entonces, no necesita ser religioso para tener un punto en común con alguien. Você não precisa ser religioso para você começar a abrir concessões em relação a alguma coisa. No necesitas tener una visión religiosa para abrir y hacer concesiones con respecto a algo. O que você precisa é de um ponto em comum que vai a favor daquilo que você crê.
Lo que necesitas es tener un punto en común que va en favor a aquello que crees. E você se apega a isso para se unir a toda uma cultura. Y te apegas a eso para unirte a toda una cultura. E como é que isso se torna uma guerra para nós? ¿Y cómo es que se convierte eso entonces en una guerra para nosotros? Ya sea los cristianos o los ateos, hay cosas que ellos toman como principios, en el caso de la mujer. Porque bem seja cristãos ou ateus, eles pegam isso como princípio. Por exemplo, no assunto de la mujer que está a un nivel más bajo que el hombre. da mulher sendo inferior ao homem. Esses princípios e essa moral acaba sendo opostos em fatores determinantes. Então, para mim, o que é inegociável é oposto ao outro grupo. Então, isso vai chocar, porque nós dois queremos, se é inegociável, nós dois queremos impor isso que o máximo de pessoas desfrutem, né? Seja do aborto ou da proibição dele. Então, são coisas que naturalmente se chocam. Porque são cosas inegociables, digamos así, para un grupo, los conservadores, es el contrario de los progresistas. Entonces, por eso se choca. Porque yo quiero imponer eso para toda la sociedad, pero el otro grupo quiere imponer aquello que es todo el contrario. Entonces, por eso se queda essa guerra. Onde é que nós vemos essa guerra acontecer? Nós vemos... ¿Dónde vemos esa guerra aconteciendo? Nós vemos isso acontecendo precisamente nos partidos políticos. Vemos que está aconteciendo en los partidos políticos. E a importância que tem quando você se posiciona politicamente. Y la importancia que tiene al posicionarte políticamente. É que isso mostra muito da nossa ideologia. Es que acaba mostrando mucho de nuestra ideología. Mostra muito da cultura a qual nós pertencemos. Y muestra mucho de la cultura a la cual pertenecemos. E dependendo da cultura a qual você pertence. Y dependiendo de qué cultura pertenezcas. Seja o que é igualdade ou liberdade, bien sea con respecto a igualdad o libertad, isso entra em confronto direto. Entra en conflicto directo. Onde uma sempre quer dominar a outra. Donde una siempre quiere dominar a la otra. Onde uma sempre vai impor uma ideologia sobre a outra. Donde una siempre quiere imponer una ideología sobre la otra. E é por isso que nós precisamos começar a questionar a nossa cultura. Y es por eso que tenemos que empezar a cuestionar nuestra cultura. Nós precisamos questionar as nossas ideologias. Precisamos cuestionar nuestras ideologías. Precisamente porque cultura não são os costumes de o que você come dentro de um país, por exemplo. Precisamente porque cultura no es aquello que acostumbras comer en un país, por ejemplo. Não é falar que o brasileiro, por exemplo, tem costume de só comer arroz e feijão. No es hablar de que la cultura del brasileño es comer arroz y porotos. Por mais que seja bom e a gente goste. Aunque sea bueno y nos guste. Mas a cultura vai muito além disso. Sino que la cultura va mucho más allá de eso. As suas ideologias vão influenciar a sociedade e vão determinar quem você é. Estas ideologías van a influenciar la sociedad y van a determinar quién eres. A mesma coisa com os mileritas. Y lo mismo con los mileritas. E a mesma coisa quando a gente volta atrás para outras gerações. Y lo mismo cuando volvemos atrás en otras generaciones. Então, por isso que quando Orlando estava falando de copiar outras culturas, por eso es que cuando Orlando hablaba de copiar otras culturas, eu vou reforçar que é algo negativo. Eu voy a reforzar que es algo negativo. Porque nós poderíamos ser como as pessoas de Israel antigo. Porque podríamos ser como los de Israel antiguo. Que estão copiando as práticas do Egito. Que están copiando las prácticas de Egipto. E por isso que quando Kike estava falando, nós temos que começar a questionar tudo isso. Por eso, como Kike decía, tenemos que empezar a cuestionar todo eso. Então, eu vou parar por aqui. Vamos a hacer una pausa por aquí. Nós vamos terminar com uma oração. Y cerraremos con una oración. E na aula da parte da tarde, nós vamos ampliar mais isso. Y en la de la tarde ampliaremos más. Vamos orar? Oramos. Querido Senhor. Querido Señor.
Nós, mais uma vez, te agradecemos por esse sábado maravilhoso. Te agradecemos una vez más por este sábado maravilloso. Te agradecemos pela bênção que é de estarmos juntos estudando a tua palavra. Te agradecemos por la bendición de estar juntos y de estudiar tu palabra. Agradecemos muito pela tua misericórdia ao trazer para nós essas verdades. Y agradecemos mucho tu misericordia de traernos estas verdades. Pedimos que o Senhor tenha mais paciência ainda para conosco Te pedimos que tengas todavía más paciencia con nosotros e que nós possamos alcançar o nível que o Senhor deseja para nós. y que podamos alcanzar el nivel que deseas para nosotros. Que nós possamos nos focar na nossa mudança de mentalidade Que nos podamos enfocar en nuestro cambio de mentalidad. e que nós possamos fazer parte de uma cultura que esteja conectada com o reino celestial Y que podamos ser parte de una cultura que esté conectada con el reino celestial. e que a gente não se permita continuar numa cultura terrenal, Y que no nos permitamos permanecer en una cultura terrenal. que a gente tenha forças para lutar Que tengamos fuerza para luchar e fazer todas as mudanças necessárias na nossa vida prática, y hacer todos los cambios necesarios en nuestra vida práctica para que nós possamos ser uma boa influência dentro de uma sociedade. para que podamos ser una buena influencia dentro de una sociedad. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém.